Abra comigo a sua Bíblia na Carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo 9. Hebreus, capítulo 9, a partir do verso 11. Vamos ler alguns versículos. Hebreus 9, 11. Eu vou ler no monitor. Cadê o guri que cuida do monitor? Tá aqui. Eu vou ler aqui no monitor, eu vou ler do 11 até o final, que é o 28. Amém, meus amados? Mas Cristo, vindo como sumo sacerdote dos bens já presentes, por meio do tabernáculo maior e mais perfeito, não erguido por mãos humanas, isto é, não desta criação, e não por meio do sangue de bodes e novilhos, mas por seu próprio sangue, entrou de uma vez por todas no lugar santíssimo e obteve eterna redenção. Porque, se quanto à purificação da carne, o espalhar do sangue de bodes e de touros e das cinzas de uma novilha santifica os que estão impuros, quanto mais o sangue de Cristo, que, imaculado por meio do Espírito eterno, ofereceu a si mesmo a Deus, purificará das obras mortas a vossa consciência, para servirdes o Deus vivo. Por isso, ele é mediador de uma nova aliança, para que, tendo sofrido a morte para a redenção das transgressões cometidas sob a primeira aliança, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Pois onde há testamento, é necessário que ocorra a morte de quem o fez. Porque um testamento não tem força, senão pela morte, visto que nunca terá valor, enquanto viver quem o fez. Nem a primeira aliança foi consagrada sem sangue, visto que, depois de anunciar a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, Moisés tomou o sangue de novilhos e de bodes com água, lã vermelha e hisopo e aspergiu tanto o próprio livro como todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus vos ordenou. Da mesma forma também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios para o culto. E segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Portanto, era necessário que as figuras das coisas que estão no céu fossem purificadas com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Pois Cristo não entrou num santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro, mas no próprio céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Ele também não se ofereceu muitas vezes como sumo sacerdote que entra no lugar santíssimo de ano em ano com o sangue de outro. Nesse caso, seria necessário que ele sofresse muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, ele se manifestou de uma vez por todas, para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo.
E como está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aleluia, aparecerá a segunda vez, não por causa do pecado, mas para a salvação dos que esperam por ele. Amém. Que coisa linda esse texto, né? Olha, qualquer dificuldade que possa ter surgido durante o dia, durante a semana, até o ano que seja, um texto como esse nos faz mudar por completo o humor interno, nos traz alegria, motivação, cria expectativa e nos faz sentirmos protegidos pelo nosso Jesus Cristo. Mas vamos lá. Deus idealizou um plano para o homem e deu ao homem tudo o que era necessário para que este plano de Deus, na parte que o homem tinha que fazer, fosse possível. Mas nós conhecemos muito bem que, infelizmente, Adão e Eva se deixaram persuadir pela voz do maligno e foram se alimentar exatamente do fruto que no jardim do Éden o Senhor disse para que eles não comessem, porque ali eles conheceriam a diferença do bem e do mal, viria a malícia e a instituição do pecado. Desobedeceram a Deus e quebraram esta aliança, porque descobriram o bem e o mal, veio a malícia, o pecado e a degradação da humanidade. Deus olha para Abraão, porque desde este dia o Senhor já idealizou também restaurar o homem. Deus olha para Abraão, vê o coração de Abraão e de Sara, que não eram perfeitos, mas que verdadeiramente eram tementes a Deus, e diz: olha, deste casal eu vou formar uma nação, e esta nação vai ser abençoada, e desta nação formada por este casal de anciãos estéreos, né? Eu vou trazer a redenção da humanidade. Então já se começaria a partir de milagres. Aí nós vemos Isaac, nós vemos Jacó, e vai a descendência de Abraão. Até que uma rinha entre os irmãos ali faz com que José, um dos filhos de Jacó, bisneto de Abraão, fosse parar no Egito, e toda esta família fosse para o Egito. 430 anos de servidão, de escravidão, e uma promessa de que daquele povo descenderia Jesus Cristo. Ouvir promessas de Deus é espetacular, né? Mas entender os caminhos que o Senhor usa para trazer esta promessa não é fácil. Não é fácil. Em algum momento gera conflitos, dúvidas, pessoas desistem no meio da jornada, mas nós vamos esperar a promessa do Senhor chegar. Não importa o caminho que pode parecer atalho, contraditório, mas é o caminho que Deus preparou para trazer a promessa. Aí o Senhor diz: olha, eu vou resgatar este povo do Egito, mas eu vou tirá-los daí com mão forte, e vou dar a eles a terra que eu prometi a Abraão, uma terra que mana leite e mel. Ali se instituirá uma nação. Esta nação vai fazer a diferença diante das outras, porque eu vou estar com eles, serão abençoados, prósperos, e eu vou, num tempo determinado, restaurar a minha comunhão com a humanidade. Então o Senhor levanta Moisés. Moisés tira o povo da escravidão do Egito, lá das mãos de Faraó. Nós sabemos muito bem uma história maravilhosa. Passam o Mar Vermelho,
40 anos de deserto, água tirada da pedra, comida descido do céu diariamente e outros mais milagres que o Senhor fez durante estes 40 anos que peregrinaram no deserto. E vale ressaltar, os 40 anos também foram devido à desobediência, à impaciência, porque dos que saíram, só Josué e Calebe entraram e os que nasceram no meio do deserto. Mas vamos lá, cumpriu-se a promessa de Deus, ele resgata este povo. Agora Israel estava instituído, mas lá no deserto, o Senhor disse assim: olha, eles não podem formar uma nação desorganizada, então eu vou dar a eles leis que eles precisarão obedecer, normas que estas leis terão, e elas serão bem vistas de forma externa, para que estas maneiras externas, nas normas desta lei, sejam vistas inclusive pelas outras nações como uma diferenciação de um povo que me serve e que aguarda uma promessa. Então nós vemos Moisés no Monte Sinai, trazendo os 10 mandamentos. Depois nós vemos Levíticos e os primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, Deuteronômio, toda a lei que o povo precisava cumprir. O Senhor ensinou a eles higiene pessoal, comportamento entre eles mesmos, respeito, coisas básicas do dia a dia. Deus deu a Moisés, e Moisés ditou para este povo, para que eles fossem obedientes a esta lei. Uma das maneiras do perdão deste povo, momentâneo, anual, porque o Senhor elaborou um plano, um tabernáculo, que depois tornou-se um templo, um local para adoração ao Senhor, e anualmente este povo levava um animal, para este animal ser sacrificado, entregava na mão do sumo sacerdote, um homem que Deus levantava, para que ele fosse o mediador daquela velha aliança, e ele orava ao Senhor, e o pecado daquele povo era coberto até o próximo ano. Isto precisava ser criteriosamente obedecido e seguido por esta nação. Em muitos momentos, como nós vemos, eles não foram obedientes, mas havia um tabernáculo, um templo físico, depois o templo que Davi construiu, e reuniões, cultos de adoração ao Senhor. Depois tornar-se-iam até mesmo cultos pelos fariseus na sinagoga, que distorceram a lei e fizeram o que achavam melhor para eles, impunham como obrigação ao povo. Então havia uma carga, um jugo naquele povo, e era necessário obedecer para que pudessem chegar a Deus e serem perdoados momentaneamente. Só que este povo tinha uma promessa, a promessa de que deles descenderia a redenção da humanidade. Viria Jesus Cristo. Nasce Jesus. Jesus começa a desenvolver o ministério, e ele logo avisa: olha, aos discípulos, eu vim, cumpro o ide do Pai, mas eu vou morrer, ao terceiro dia ressuscitar, vou subir aos céus, porque o meu desejo é que onde eu estiver, vocês estejam também. Foi dos últimos ensinamentos de Jesus, João 14, e o plano então de redenção era explícito através de Jesus Cristo, causando aí uma confusão na cabeça do Império Romano, perseguição, angústia, tristeza, morte de cruz, injustiça, coisas terríveis aconteceram, mas prevaleceu o que Deus tinha dito. Em Jesus Cristo, nós fomos religados a Ele, em comunhão
perpétua, eterna. Os nossos pecados foram definitivamente perdoados. Não mais existe a necessidade de trazer um cordeirinho, um touro, um pombo, que seja aqui para o apóstolo, e ele ser o mediador diante de Deus, e nós sairmos e voltarmos no próximo ano para novamente repetir aquele ritual para sermos perdoados. Agora nós somos efetivamente perdoados por Jesus Cristo, porque o sangue dele nos garantiu isso. Então nós não temos a necessidade de expressão nestes aspectos de sacrifícios, de rituais. Nós somos livres em Jesus. Até o livre-arbítrio ele nos deu. Só que não nos traz isenção de comunhão contínua, crescente. Nós não podemos brincar com o pecado. Não é porque fomos perdoados que já está garantida a nossa redenção. Não. Nós precisamos seguir obedecendo a voz do Senhor, inclusive os princípios e valores da lei, trazida por Moisés. Só não precisamos das normas, que eram rituais na época. Aí o que acontece? Institui-se uma igreja. Pessoas começam a se converter do judaísmo, que vivia enraizado nestas normas. Traziam o cordeirinho, guardavam um dia da semana, tinham mais outros procedimentos da lei. Eles se convertem, institui-se a igreja primitiva, ela começa a crescer, e nós somos frutos desta igreja, e nós somos geradores de novas igrejas, porque através do poder da palavra, nós somos ganhadores de alma. Então nós somos frutos desta igreja primitiva. Glória seja dada ao nome do Senhor. Em Jesus Cristo também todas as outras nações foram enxertadas através do perdão na cruz do Calvário. Ele veio para todos. Começa então uma perseguição. Olha, qualquer mudança na nossa história de vida gera desconforto. Algum momento pode nos trazer dúvida. Imagina pessoas enraizadas numa norma de vida, de repente eles descobrem que aquilo não era mais necessário, que foram perdoados por Jesus Cristo, e depois de algum pouco tempo, vem um pregador e diz: não, só seremos salvos se também cumprirmos os rituais da lei. Então isso começa a trazer um certo desconforto na igreja. Em meio a esta situação, Deus levanta um homem que nós não sabemos quem escreveu o livro de Hebreus. E ele vem trazer uma mensagem extremamente atual, importante, bonita, profunda, para ratificar, para trazer aos irmãos convicção, e eles não caírem de forma alguma, serem apóstatas por deixarem de seguir Jesus Cristo, ou agregarem sacrifícios, acreditando que este sacrifício levaria ele a Deus mais próximo. Então nós temos aqui uma lição de vida para nós. Ele diz assim, olha: vindo Jesus, esta aliança velha, antiga, e ela não foi quebrada por Jesus Cristo. A desobediência foi da humanidade, o homem que não obedeceu. Quando nós fazemos uma aliança com alguém, nós nos comprometemos a sermos fiéis. Aqui tem uma aliança. Eu me comprometi a ser fiel, e eu devo ser fiel. E que o sangue de Jesus nos guarde de todo mal. Mas é uma aliança, um acordo bilateral. Ambas as partes precisam cumprir.
Deus cumpriu o que ele prometeu ao povo, mas o povo não foi obediente ao Senhor, fazendo com que a velha aliança precisasse ser substituída por esta nova aliança através de Jesus Cristo. Então o autor diz aos irmãos assim: vindo Jesus, ele se tornou sacrifício vivo por nós, e por uma única vez, como sacrifício, ele entrou no tabernáculo, e quando ele entrou ali, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, porque ele disse na cruz: tudo está consumado, agora eu cumpro ao ide que o meu Pai mandou. O véu do templo se rasgou de alto a baixo, e nos abriu a porta da graça, e nos isentou destes sacrifícios. Então o irmão vem relembrar aqueles irmãos recém-convertidos, que estavam sofrendo a perseguição, vulneráveis a esta perseguição. Olha, vindo Jesus, ele entrou por uma única vez no tabernáculo, se fez sacrifício por nós, e nos restaurou a aliança quebrada desde o Éden. E que esta velha aliança que vocês estão aí tentando trazer e infiltrar na igreja, ela não é mais necessária ser cumprida de forma externa, porque este Jesus fez algo e está disposto a fazer algo no nosso interior. Aleluia! Esta nova aliança não requer mais nenhum tipo de prática externa que caracterize a comunhão, mas sim, ela requer que o coração esteja aberto, transformado verdadeiramente, porque de forma automática o comportamento vai condizer com a palavra. Então eu não preciso trazer aqui um carneirinho, eu não preciso guardar um dia da semana, eu preciso guardar o meu coração do pecado para estar verdadeiramente cumprindo a palavra de Deus. O irmão então ressalta a estes irmãos, ratifica a eles que o sumo sacerdote Jesus nos fez sacerdote dele, nos deu um sacerdócio real, e que a sua morte validou esta herança, comprovação da morte de quem fez o testamento ou deixou algo para nós, não é? Jesus efetivamente morreu na cruz do Calvário e nos deixou o testamento de vitória. Eu vou, mas eu volto para vos buscar. Eu vou, mas eu volto para vos buscar. Então o autor está dizendo que nós somos purificados pelo sangue. Eu sei que vocês têm bem mais experiência do que eu, está aqui o apóstolo, bem mais experiência do que eu, no que se diz respeito à batalha espiritual. Então eu não posso levar este texto, até mesmo porque não é minha área, a esta área de batalha espiritual. Ficaria até com um conteúdo bem mais profundo, e com um puxão de orelha também um pouco mais profundo. Mas vamos lá, então vamos ser um pouco light, até mesmo porque eu não posso incorrer numa falha ética. Irmãos, purificados pelo sangue, nós nos tornamos livres do pecado. Aí eu preciso de evidências desta libertação que eu tive. Porque olha, no céu não chegamos de qualquer jeito. Então eu não preciso guardar um dia da semana. E respeito outras denominações que guardam. Não estou aqui atacando. Eu não preciso. Eu não preciso trazer um pombinho, um cordeirinho aqui para ser sacrificado. Mas eu preciso ter um comportamento que testifique esta nova aliança.
quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O que testifica em mim essa novidade? O que testifica em nós esta novidade? Que nível de gratidão, de consciência nós temos? Ou levamos as coisas ao bel prazer? Até dizendo, já fui salvo, Jesus já verteu o sangue na cruz do Calvário, olha, sou liberto. A Bíblia me diz que o nosso adversário, na astúcia dele, ele anda ao nosso derredor, buscando oportunidade de nos tragar. A Bíblia nos diz que o que estiver em pé deve orar e vigiar para não cair. Nunca podemos ter a autoconfiança. Eu já tenho experiência o suficiente. Eu já oro um tempo suficiente. Eu já sei adorar de verdade. Não, irmão. Quando o autor está dizendo isso, também nos convida a uma vida de comunhão continuada, progressiva, crescente. Cada dia melhorando mais, cada dia mais próximo, cada dia mais perfeito. Paulo não diz que nós rumamos à perfeição? Cada dia mais perfeito. O que era mais difícil, Jesus fez por nós. Verteu sangue na cruz do Calvário, sofreu fisicamente falando, sentiu a agonia quando disse ao Pai, eu sei que o Senhor pode passar de mim este cálice, todavia eu prefiro que seja feita a sua vontade. E foi até o último instante. Eu também preciso tomar posse desta promessa. Outra coisa, as promessas da velha aliança, elas eram promessas momentâneas. Qual era a promessa do povo que saiu do Egito? O Senhor daria a eles uma terra que manava leite e mel, eles se instituiriam como uma nação, seriam prósperos. Hoje, qual é a promessa que nós temos? Nós somos herdeiros e co-herdeiros de Cristo. Nós não caminhamos mais para uma Canaã terrestre momentânea. Nós caminhamos para uma Canaã celestial e eterna. Então eu tenho que fazer valer essa promessa. Livre em Jesus Cristo, Ele me dá também a convicção de que as promessas contidas nesta palavra eu posso conquistar e vencer todo e qualquer empecilho, barreira que possa surgir nos momentos da conquista, porque até as armas necessárias Ele nos dispensa para nós lutarmos e nos dá a habilidade de lidarmos com estas armas através do Espírito Santo de Deus. Aleluia! É muito extraordinário isso, irmão. Mas sabe o que acontece? Os irmãos eram convidados a voltarem a viver uma vida espiritual limitada. Me perdoe o termo, medíocre. Com tensão. Com dia e hora de subir ao templo. Com obrigações. Andar em léguas. Olha o Salmo 83, quando caminhavam, quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor. Andavam dias para celebrar a Páscoa, depois voltavam cada um para a sua cidade, cada um para a sua pátria, porque alguns mudavam de Jerusalém, iam para outras nações, e nesta época vinham. Qual é a nossa facilidade? Onde nós estivermos, o Senhor vai nos ouvir. 24 horas por dia eu posso dobrar o meu joelho, eu posso orar, eu posso agradecer 365 dias por ano. Todos os dias, logo cedo, as misericórdias do Senhor se renovam, ou seja, Ele me perdoa, Ele me garante um dia já perdoado. E com condições e habilidade de manuseio de armas, para me afastar e muito do pecado e das propostas do mal.
Como que nós lidamos com isso? Seremos atacados de todos os lados, é fato. Seremos atacados de todos os lados, mas a nossa vitória é garantida. Minha querida, você tem uma blusa clara, está com os braços cruzados. Eu quero que, por favor, levante a mão. Não, a de blusa clara, acho que branca ou um tom de bege. Muito bem. Eu me dirijo a uma jovem, mas o Senhor ministra no meu coração que hoje é dia de cura para a sua história. Os últimos 3 meses têm sido difíceis, porque o teu organismo está te dando alguns sustos. E acontecem coisas que nunca se poderia prever, é óbvio, mas ele nunca te deu nenhum sinal que talvez poderia acontecer. Uma delas é que te dá certas fraquezas. Os braços ficam pesados, os pés ficam pesados, alguma dificuldade de ordem respiratória, principalmente nasal. Existem alguns momentos que você não consegue respirar só pelo nariz. Algum mal-estar aqui na região da nuca. Mas o nosso Deus mandou eu dizer a você que Ele é o seu hematologista hoje. O médico que cuida do sangue, a especialidade que cuida do sangue. Ele é o seu hematologista esta noite. E Ele faz uma reorganização no teu sangue. Estas fraquezas e este mal-estar, até esta dor que vem no peito, não vão vir mais a partir de agora. Porque o Senhor equilibra glóbulos brancos e glóbulos vermelhos no teu sangue, devolve circulação normal, canta e dá graça. E todos estes sintomas somem e o nome do nosso Deus é exaltado na tua história. Amém. Louvado seja o Senhor Deus. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Minha querida, você tem uma blusa branca, preta, cinza. Eu quero que, por favor, levante a mão aí na ponta. Não, a irmã lá, isto. Tem detalhes brancos, quadrados. A mão do Senhor está estendida sobre a tua saúde esta noite também, certo? O Senhor também traz um processo de restauração na tua mente, na saúde e principalmente na condição emocional, e eu vou ser um pouco bem incisivo, e Deus não expõe, na condição psiquiátrica da tua mente, no psique. Existem dias que você tem a sensação que o seu corpo está saindo do seu corpo. Vagueia longe nos dias passados, questiona muito alguns porquês dos tempos atuais. Na astúcia do maligno, ele tenta trazer culpas e te envergonhar. Irmã, Deus não envergonha pessoas, certo? Eu não vou aqui invadir de forma nenhuma, o Espírito de Deus não vai invadir privacidade da irmã. Então faz com que a irmã fique sentindo-se aflita, perturbada, não é endemoniada, perturbada, com angústias e questões, e do nada vontade de chorar, insônia e dores nas mãos, parece que febre não é febre. O Senhor chegou aí para te restaurar esta noite aqui. As mãos de Deus chegam e trazem um processo de cura física, entendeu? O Senhor entra lá no psique, lá na mente, lá no que é psicológico, psiquiátrico, e reequilibra. Então a irmã não vai ter mais a sensação de que está saindo do próprio corpo assim. Não é o espírito saindo, não. É o próprio corpo saindo. E não é nada de demônio aqui. Deus está te dando vitória hoje. Agora, isto é uma somatória dos 4 anos aí de guerra espiritual na questão família. São 4 anos de uma guerra insuportável, insustentável e contraditória a promessas que o Senhor te fez. Aí os motivos da acusação é que ele diz assim: mas Deus não te fez promessa? Cadê?
Você não é fiel, não faz tudo aí. Cadê? O mesmo Senhor que restaurou a irmã, no sentido psiquiátrico, psicológico, Ele vai restaurar as forças espirituais da irmã. Eu não posso dizer a ti que hoje Deus vai chegar e vai reorganizar todo o seu âmbito familiar, porque Ele não está mandando eu dizer isso. Mas Ele está mandando eu dizer que Ele vai chegar e Ele vai reorganizar toda essa história. E Ele vai dar uma ordem, o maligno vai bater em retirada de cabeça baixa. As mãos de Deus estão erguidas e os olhos fitos e fortes do Senhor estão diante dos teus esta noite aqui. E Ele manda eu te dizer que nos próximos 60 dias, Ele vai começar a sinalizar a fidelidade dEle contigo. E o nome dEle vai ser exaltado na mesa, na comunhão. O nome dEle vai ser exaltado no sentido financeiro. E a irmã vai prestar gratidão ao Senhor. E vai até entender todo o contexto do dia de hoje. E Ele vai ser glorificado nesse negócio aí. Amém, minha querida? Ufa, louvado seja o nome do nosso Deus. Se nós observamos, o autor, ele diz que até a consciência pesada que o pecado deixa, porque na velha aliança era algo momentâneo, como eu disse, através do sangue na cruz do Calvário, Ele levou. Ou seja, eu não posso viver martelando uma vez que eu me ajustei com o Senhor, e se necessário foi, até mesmo vir à igreja e seguir os cursos ou a predisposição dos irmãos com habilidade para ajudar nesta área, para eu ser liberto, e eu continuo com peso na consciência, tem alguma coisa que está deixando de entrar aqui por dentro. O autor dizia isso. Eu não posso viver com acúmulos das possíveis falhas que tive ontem, porque sempre teremos falhas. Eu disse que nós caminhamos para a perfeição, mas eu não posso ser agredido por vozes do além, ou por coração ainda ferido, que não conseguiu se reencontrar e se encaixar debaixo do poder do sangue. Eu não posso viver assim, porque se eu estiver vivendo assim, alguma coisa está fora de sintonia. É sintonia, né? Eu falei de propósito. Alguma coisa está fora de sintonia, está deixando a desejar, porque o irmão queria dizer aos perseguidos por terem deixado as práticas da lei, o judaísmo, e agora estavam sendo inflados na igreja e cobrados destas práticas. O irmão queria dizer que por uma única vez Jesus entrou e nos resgatou definitivamente. E como eu disse, as evidências agora são de dentro para fora, não são mais de fora para dentro, são de dentro para fora. Se tem alguma coisa que pesa sobre mim, Jesus disse assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu tenho que ter uma vida leve. Eu não posso viver uma vida pesada, preocupado, tenso, comprometido. Olha, já pensou se a trombeta tocar agora? Não vai dar tempo de eu agarrar no pé da minha esposa, não vai dar tempo de eu dizer: ah, minha mãe já está aí, minha avó. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo de eu correr: apóstolo, vamos bater um papo aqui, eu preciso que o Senhor me ajude, porque eu estou com alguma fraqueza. Não vai dar tempo, irmão. A nova aliança trouxe uma oportunidade ímpar, única, que não pode ser desperdiçada.
Porque agora nós não vamos caminhando para uma Canaã que os outros povos, Amonita, Moabita, Edomita, perseguiria, filisteus, não. Agora onde nós vamos entrar, eles não chegam, ficam aqui. Mas para chegar lá, eu preciso estar centrado com esta nova aliança na minha vida. Esta era a preocupação do autor. Que Deus nos alcance, irmãos. Que Deus nos alcance. Nos traga consciência. Olha, eu preciso mudar. Nós precisamos mudar. Nós precisamos ter vida progressiva. Não podemos viver a mesmice de forma alguma. Não podemos viver a mesmice. Não podemos viver de rituais. Não podemos viver de demonstrações externas. Elas até podem enganar, né? Os fariseus eram exímios cumpridores da lei. Eu posso me portar externamente com comportamento e até enganar o apóstolo, mas ao Senhor eu não engano. Eu não estou dizendo que enganaria, porque o dom de discernimento também o Senhor dá aos líderes. Mas vamos lá, para me encaixar aqui. Eu não estou aqui para agredir a plateia. Então, se o Senhor não falar comigo, de nada vai adiantar. Então, eu tenho que ser o primeiro a ser corrigido ou alertado, que é mais bonito. Então, eu posso conseguir enganar pessoas, como fariseus enganavam, como aqueles praticantes das normas externas que iam lá anualmente cobrir o pecado, depois voltava tudo, talvez pior, porque casa vazia volta a 7, não é? Então eu não posso viver esta vida vai e volta, não, porque a nova aliança ela me garante capacidade para vencer. Se nós lermos Efésios 6, nós vamos ver as armas disponíveis. Então Deus está nos convidando a vivermos esta intensidade da promessa. Ei, eu não caminho para uma Canaã momentânea, nós não caminhamos não, irmãos. Aqui tudo é passageiro. Paulo diz lá em Romanos, eu sei que as especulações, expectações, dificuldades do tempo que eu vivo em nada se compara com o peso da glória que está preparada para mim. Então é aqui, nós estamos em processo de treinamento. O que diz lá em Apocalipse 5? Que 24 horas por dia, diante do nosso Jesus que está no trono, ficam lá querubins, serafins, adorando e dizendo ao único que é digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor, ações de graça, e eles diuturnamente dizem, santo, santo, santo é o Senhor. Em coral adoram ao Senhor. Nós somos componentes deste coral, estamos em processo de treinamento. Hoje nós ensaiamos, mais uma vez nós ensaiamos. Agora, para cantar lá, não chegamos de qualquer jeito, porque a nova aliança não nos requer atitudes externas, mas ela nos convida a uma introspecção. Por isso que Paulo diz assim, analise ou examine-se, pois o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe de forma indigna, para sua própria condenação, ele está cometendo o ato. Então que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude, meus queridos. Mas hoje é dia de cura para nós. Hoje é dia de vitória para a nossa vida. Se Ele deu um puxãozinho de orelha aqui em mim, olha, é porque Ele tem um amor especial. Ou se Ele só nos alertou, né? Porque os irmãos aqui eram alertados. Às vezes nós levamos um alerta como um puxão de orelha, ou até não nos sentimos confortáveis, porque nós sabemos que estamos bem. Mas o que a palavra de Deus diz? O que estiver em pé, tome cuidado para não cair. Então Deus está nos acendendo o sinal de alerta. Olha, o sinal amarelo aqui, ó. Tome cuidado. Faça uma introspecção.
Aprenda novamente. Ei, Francisco, aprenda novamente, porque função não traz garantia de chegada ao céu. Lá o negócio é igualdade, irmãos. Lá o negócio é igualdade. E aqui, a quem mais foi dado, dele mais será cobrado. Olha aí. É o equilíbrio da palavra. Aleluia. Que Deus nos alcance. Esta criança é sua? É. O que Deus está me mostrando? Um movimento especial na face desta criança, como se uma máscara fosse colocada na face da criança, e esta máscara, ela trabalha num processo de desinflamação, na condição neurológica e também na condição respiratória, nos narizinhos, nas duas narinas da criança, aqui assim, ó, na região das maçãs da criança. O Senhor ministra no meu coração que há uma predisposição alérgica respiratória, há uma predisposição de rinite, sinusite, mal-estar de ordem respiratória e inflamações um pouco contínuas, que trazem sensação de processo alérgico. Mas o nosso Deus chegou num processo de cura hoje. A qualidade de vida desta criança vai ser inclusive melhor, o aproveitamento do dia vai ser melhor, ela se cansa mais do que as outras na mesma idade dela, às vezes tem dificuldade de concentração para dormir e mal-estar respiratório, mas isto acabou agora, porque o nosso Deus é otorrino, o nosso Deus é alergista, o nosso Deus é pneumologista, e neste movimento ele faz um movimento de cura, desinflamação, até mesmo a sensação de febre, parece que está sempre febril. Isto não vai mais acontecer, porque o nosso Deus operou um milagre de cura e o nome dele é exaltado nesse negócio. Amém. Louvado seja Deus. Aqui, meu querido, com a Bíblia na perna, levante a mão, por favor. Isto. Eu vou buscar algumas palavras para te dizer uma coisa. Começar já dizendo algo para te dar um choque térmico. Estou descontraindo, sabe? Você não é mais um na fila do pão. E nem pior ou melhor do que eu na fila da vitória. Você é único. E Deus te fez único. Só que isso é meio que contraditório, porque se eu te facultasse o microfone, você iria contar ciclos, etapas da sua história de vida, que elas formariam um bom enredo para uma dramaturgia. Aí isso deixou sequelas de machucado, e sempre a sensação de que aquelas discriminações, aquelas necessidades, aqueles problemas vividos, em qualquer local novo que você chegar, ou em qualquer local que você frequenta hoje, isto pode voltar à realidade. Então você vive sempre numa realidade dupla, a verdade e o medo. Não é mentira não, tá? A verdade do dia de hoje e o medo do dia de ontem. Este tempo aqui, por algumas decepções dentro do sentimento, isto voltaram a aflorar. Aí você está com medo até de você mesmo. Mas o Senhor te trouxe esta noite aqui para um movimento especial nos teus sentimentos. E para dizer a você que você é único, que Ele tem conhecimento das causas vividas por você, que você é um milagre. Você não vai ter mais sensação de azia, você não vai ter mais mal-estar na região abdominal, porque isso é psicossomático, a tensão de nervoso que você tem vivido. Você não vai mais se sentir perdido se chegar na 25 de março, você vai sentir-se você, porque as mãos do Senhor estão chegando nos seus sentimentos hoje.
lá por dentro da sua canta, boderia, blavolemassária, lá por dentro das tuas emoções, do teu psicológico, lá onde estão os valores da tua personalidade, e Ele vai passar uma gota do sangue, e Ele vai tirar essa condição enegrecida que ficou de medo dos últimos momentos vividos, e Ele vai te devolver a presença de Espírito e a garra de sobrevivência que você sempre teve, senão não estaria aqui me ouvindo, e você vai olhar para frente, e eu te garanto que a página da sua história vai mudar, que o Deus que te fez promessa e que te resgatou vai cumprir as promessas, e o nome dele vai ser exaltado na tua história. Amém. Canta aí da graça. Louvado seja o Senhor Jeová. Aleluia. Louvado seja Deus. Ei, elegância. Aqui, olha. Eu não estou dizendo que você não crê que Deus poderia me usar, o apóstolo, a apóstola, que poderia usar a pastora para direcionar-se a você, individualizando. Não, não é isso. Mas eu devo te dizer uma coisa. Talvez por situações repetidas de decepções, e um coração do tamanho do Brasil, e que ajuda quem for necessário, e que quando precisou até de uma simples palavra, não encontrou quem pudesse trazer esta palavra, a não ser a palavra proferida no púlpito. É diferente, né? Não encontrou, e que criou então reservas, autoproteção e alguns guarda-reios, certo? Então, estes guarda-reios, eles até te protegem, mas eles te protegem da cintura para baixo, como um guarda-reio que tem aí em cima do viaduto. Então você criou esses guarda-reios para não se decepcionar mais. Os guarda-reios também, eles te imobilizaram. Então são aí 2 anos que você tem a sensação que as coisas ficaram estagnadas. E uma luta na manivela. Só que aquela condição arrojada de pular o objeto ali, ou de desmanchar, ela ficou como uma reserva. Então você não confia mais em ninguém, não acredita mais nas pessoas, e está tentando se refazer por dentro. E tudo que eu te dissesse, inclusive vindo da parte de Deus, precisaria acontecer um pouco mais rápido do que a sua imaginação poderia aguardar, para ser inclusive um sinal. Então há uma fragilidade. As mãos de Deus hoje, elas vão te ajudar. E você vai dar um chute nestes guarda-reios. Estes guarda-reios no seu entorno vão cair por terra hoje. Eles foram construídos por você. Não são guarda-reios de pecado, não é nada disso. São autoproteção. Mas eles conseguem te proteger da cintura para baixo. Então quer dizer, o coração continuou fragilizado. A mente continuou inteligente. A mente continuou com a garra motivacional de conquista, mas não tem como sair do lugar, porque os guarda-reios estão ali protegendo. E de alguma forma você diz, eu me protejo de decepções, ou de novas decepções, ou de prejuízos. O Senhor vai destruir os guarda-reios. E Ele vai pôr em execução os planos que estão aí, guardados no coração, que vieram à mente que o Senhor ordenou. E estes tempos perdidos dos guarda-reios, de uma forma muito rápida, serão reconquistados. Deus há de trazer providências extraordinárias para a tua vida profissional, financeira. Deus há de restaurar coisas que estão guardadas dentro da gaveta, ou com peso em cima da mesa, ou dependentes disso ou daquilo. Onde estiver a dependência, se alguém precisa carimbar, o Senhor vai entrar onde precisa e vai dar uma ordem para carimbar. Se alguém precisa assinar, o Senhor vai entrar onde precisa e vai dar uma ordem para ser assinada. Se alguém precisa te ligar e dizer, vamos mudar alguma coisa aqui em tal contrato, fazer tal coisa, o Senhor vai dar uma ordem e vai se adequar àquilo que é necessário, e o nome do nosso Deus será exaltado na tua história.
Não vão passar muitos meses, não mais do que 2. E você vai dizer, realmente o guarda-reio caiu. Até a tua coragem de ir novamente onde te deram as costas, onde disseram não, ela vai voltar, porque o guarda-reio vai cair. E aí você vai ter coragem, porque o Senhor vai te direcionar. Um dia me disseram não, um dia questionaram a minha capacidade de competição, um dia era muito pequena a minha proposta diante do que poderiam aguardar. O Senhor vai te levar novamente, vai abrir a porta e vai deixar todo o império do mal, ou tudo aquilo que foi permissão dele, é claro, confuso e fugindo, e o nome dele exaltado na tua vida. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. As mãos de Deus fazem um movimento também na sua condição cardiológica. Deus é o seu cardiologista hoje, e ele te devolve bombeamento sanguíneo normal no teu coração. Ele vai também curar uma fibrose no teu pulmão, que te dava dor, às vezes, para respirar, e canseira, vamos dizer assim. Então, essa fibrose, ela atingia os batimentos cardíacos, a forma normal de circulação, irrigação sanguínea, oxigenação. Deus está curando você, e você vai saudável dar um chute no guarda-reio e dizer, o Senhor é comigo, e a vitória é certa, no nome e na autoridade do nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Aqui, olha, com os bracinhos cruzados aqui, com a blusinha preta, isso. É o seguinte, estes bracinhos aí, eles são curtinhos, mas o desejo deles era abrir e colocar tudo e todos debaixo. Em outro momento, a irmã já teve esta sensação, estava tudo e todos debaixo, não no aspecto de manipulação, de espírito de Jezabel, não é disso, mas naquele sentido bonito, de intercessão, de ajuda, de ser ouvida. Hoje, estes bracinhos não têm mais força, e eles perderam o alcance. Alguns conseguiram fugir do bracinho. A intercessão continua, mas parece que ela não atinge alguns dos teus. E há um certo tormento, assim, um turbilhão, que vem lá do abismo, porque ele veio subtrair e dividir, mas Jesus soma e multiplica. Então, estas duas operações, elas às vezes parecem que longe dos bracinhos estão fazendo efeito, mas o nosso Deus, o primeiro que Ele vai fazer hoje é restaurar os teus bracinhos cansados. Eles não estão mais tão fortes para continuar erguidos e continuar no clamor e na intercessão, porque como eu, a irmã é humana e de alguma maneira até absorve, não, isso pode ser uma prova, tudo é prova, permissão de Deus, é óbvio, a senhora está certa, mas o que deve ser aplicado é que houve um certo desânimo, o Senhor vai te animar novamente, e Ele vai te dar ousadia. Estes bracinhos começarão a fazer efeito, e a intercessão destes bracinhos, vai puxar tudo novamente. A labodeire, a cobolevacere, calemolevácio. A intercessão vai puxar tudo novamente. Jesus vai pôr as coisas em ordem. O nome dele vai ser glorificado na tua família, em toda a extensão. E a irmã vai testificar a fidelidade da misericórdia nessa história aí. Agora, uma coisa interessante, o Senhor Deus é o seu reumatologista hoje. Ele trata de um reumatismo. E outra coisa que ele diz a mim, diga a ela que eu estou estabilizando a pressão arterial dela e que o meu nome vai ser glorificado. Não depende da idade, dizem os médicos, nós respeitamos. Depois de um certo tempo, a nossa pressão vai acompanhando a nossa idade, isso é fato. Mas o Senhor diz que Ele vai renovar a tua pressão e vai deixar ela equilibrada. E o nome do nosso Deus será louvado nesse negócio aí. Aleluia.
aqui no pulso do Senhor, Deus também me mostra um medidor de pressão. Esses medidores de pressão, no que eles são acionados, eles não conseguem aferir. É aferir que fala, né? Eles não conseguem aferir a pressão do Senhor. Sobe, desce, sobe, fica aquele ponteiro girando. Deus está curando a pressão arterial do Senhor hoje. Deus está normalizando os batimentos cardíacos do apóstolo hoje. Deus está tratando de uma película de gordura no fígado do apóstolo esta noite aqui. Esta película de gordura faz com que o Senhor tenha a sensação que comeu um boi inteiro quando comeu só um pedacinho de bife. É um mal-estar, um peso, uma condição de indigestão. Jesus está curando o Senhor esta noite. E agora o irmão vai comer um bife e vai dizer, não, eu comi só um bife. E não vai ficar mais este mal-estar. Agora uma coisa interessante. Deus não ministra no meu coração se o apóstolo já foi, nem se tem o visto americano. Ele não está ministrando no meu coração. Mas ele está me mostrando uma passagem aérea entregue nas mãos do Senhor. E nesta passagem aérea ele não está me mostrando o estado, a cidade, o aeroporto que o Senhor vai descer lá. Mas na passagem aérea tem a bandeira da América. Jesus vai te levar na América para um rebuliço muito grande. Cantabode bacaio lefai elaiovácia. É algo espiritual que ele vai fazer através de ti. Mas por ti lá ele fará algo financeiro também. E esta casa de oração vai ser alcançada com dólares. Sim. Aleluia. Eu não posso dizer ao Senhor, apóstolo, eu só estou contemplando aqui uma prancheta e nela tem uma folha escrita 47 dias. Ele não está ministrando no meu coração que em 47 dias o Senhor vai ir, nem que o Senhor vai ficar lá 47 dias. O que eu posso dizer, tem um mistério nisso, né? O que eu posso dizer em alto e em bom som, que Deus vai movimentar corações lá, vai criar alianças novas com o apóstolo lá, alianças novas de pessoas com influência, e aí ele vai criar então, um vai chamando o outro, um núcleo de amizade. E neste núcleo de amizade tem bênçãos financeiras para a casa do Senhor aqui. Estas bênçãos financeiras, elas começarão a despertar dentro do coração do Senhor, que é hora de expandir a casa, ou que é hora de trazer uma coisa mais, diríamos assim, com todo o respeito que eu não vim aqui olhar nada, uma coisa mais moderna, o que está dentro do teu coração, uma coisa mais moderna, mais confortável ainda para o povo, e que não tem escada, canta e dá graça. Jesus, aleluia, ele vai começar a trabalhar para criar este caminho. Ele vai começar a trabalhar para criar este caminho, e neste caminho a ser percorrido tem dólar, que vai ser como que fala? Vai ser transferido, convertido em real, e o Senhor Deus será exaltado nesse negócio. O Senhor Deus será exaltado nesse negócio. Há um desafio novo para a senhora, pastora, um desafio novo. Veja bem, minha situação aqui é estreita, né? Por não conhecê-la, não que eu esteja com medo e nem achando que a senhora não vai acreditar de forma nenhuma, porque Deus não te deixaria enganada. Mas o Senhor me mostra gessos nos teus braços, gessos.
estes gessos não são gessos porque a senhora quebrou o braço. Não. Eles são gessos no contexto espiritual da palavra. É um sentimento que vem te acompanhando ultimamente. Por quê? O Espírito de Deus tem te levado a uma dimensão um pouco maior do que a anterior. Claro, nós vamos crescendo. Então, de 2 anos para cá, tem havido um crescimento espiritual dentro de ti, uma assimilação bem mais íntima e o discernimento da voz, mas há um engessamento, como se não fosse facultado a oportunidade à irmã para que isto seja colocado para fora. Tem te incomodado, mas estes gessos vão ser tirados hoje. Eu devo te dizer, vai haver uma mudança na tua vida ministerial. Aleluia, canta e dá graça. Até a supervisão, com todo respeito, se for o caso, depois tira isso da internet, porque Deus não está expondo ninguém, Ele não faz isso. Até a autoridade espiritual sobre a tua história vai mudar. Vai mudar. Vai ser necessário, no que o Senhor vai tirar o gesso, a autoridade espiritual que está sobre a sua vida. Eu tenho o meu pastor presidente. Nós não somos a revalia, né? Nem posso dizer o que o pastor Requidal dizia. Não ande por aí feito um cão vira-lata. Bem assim ele dizia. Nós não somos. Graças a Deus por isso. Nós temos uma autoridade espiritual sobre nós. Vai mudar esta autoridade. A pessoa vai mudar. E aí vai haver uma grande movimentação na dimensão espiritual. Isso envolve local de congregar, coisa nesse aspecto. Deus está fazendo um movimento. A irmã não está sendo vítima, diríamos, de inveja. Não é nada disso. É como momentos, ciclos. A adequação agora é outra. Então ele vai trazer a irmã para um outro bloco. E o nome do Senhor Deus será glorificado nesse negócio. Agora, esta noite aqui, o Senhor faz um movimento de cura nos teus pés, no sentido circulatório da palavra. Um movimento de cura no teu calcanhar. Canta e dá graça. Havia inflamações e queria-se criar um esporão, principalmente no calcanhar direito. Eu sou canhoto, é um perigo. Principalmente no calcanhar direito. As mãos de Deus estão operando um movimento de cura. Canta e dá graça. Aleluia. Também o Senhor dá uma ordem nas vísceras da irmã, dentro do abdômen, principalmente em tudo que é de estrutura mais mole. Eu não sou médico, né? De estrutura mais mole, diríamos assim, mais gelatinosa. Em todos os órgãos aqui que tem uma estrutura mais gelatinosa, as mãos do Senhor chegam e eles trazem firmeza a esta condição gelatinosa, porque estava gelatinoso demais, trazendo dores, mal-estar digestivo, às vezes isto já afetando até a garganta, sabe? Com probabilidade de criar feridinhas na garganta. Enfim, Deus está te curando. Então, tudo que é um pouco mais gelatinoso aqui, qualquer coisa a gente pergunta para um médico. Até eu fiquei curioso, vai. Tudo que é mais gelatinoso vai continuar, é óbvio, não pode enrijecer, senão fica fora dos padrões. Vai voltar a uma forma gelatinosa mais exata, porque está muito gelatinoso, quase que já um líquido. Por isso essas disfunções. Mas hoje é dia de cura. Deus há de ser glorificado na história de vocês. Deus há de ser glorificado na história de vocês. Eu me dirijo a um homem novo, todo elegante aí, mas o meu Deus me diz: eu guardei e tenho guardado e protegido ele de uma aneurisma na cabeça dele. Há um comprometimento aqui assim nesta região. Você vai dizer a ele que eu vou desobstruir veias aqui.
Pontadas não vão surgir mais, nem sensação de tontura não vai ter mais. O equilíbrio dos reflexos vai voltar ao normal. O equilíbrio também do andar. Tem hora que parece que o irmão está meio que desengonçado, como diz lá na terra dele, né, mineiro? Mineiro diz desengonçado, como se eu não fosse filho, neto, bisneto, tataraneto, tudo de mineiro aí. Não é? Está tudo meio desajeitado. O Senhor está curando o irmão esta noite aqui. É um tempo de restauração na história de vocês. Aleluia. Até o porta-níquel, que tem moedas, vai ser substituído por uma carteira que tem notas. O Deus da multiplicação está chegando. Não estou expondo vocês, Deus não expõe. O porta-níquel cheio de moedas vai continuar como troco. Para coisas assim, vamos ali tomar um sorvetinho. Sim, vai continuar o porta-níquel. Mas o Senhor está trazendo uma carteira com notas. Ou seja, Deus está abrindo portas financeiras para vocês. E esta situação vai mudar. Vocês voltarão a serem excelentes abençoadores. Já foram num determinado momento. Hoje são contidos por conta das moedas. Mas o Senhor diz, eles vão voltar a serem excelentes abençoadores novamente. E o meu nome será glorificado na casa deles. E eles testificarão a minha fidelidade. Amém. Deus vai alcançar a sua família. Deus vai alcançar. Não há uma compreensão correta dessas suas mudanças de vida que destes últimos 10 anos. Você podia chamar aí, pede para o apóstolo te levar no cartório e você trocar o seu nome para renúncia. Renúncia, renúncia. Deus soube colocar aí uma agulhinha e fazer você renunciar, porque a dor seria muito grande. Foi renunciando. Não houve uma assimilação disso. Olha, a sua desencanação com grana, com casa, com carro, as pessoas não entendem jamais. E agora há uma cobrança e uma tristeza que ficou em ti. Mas Deus está restaurando a sua história. E esta condição vai mudar. Vão começar a enxergar direitinho as coisas. Você é uma bênção. Vai ser reconhecido isto. Tem mesas de comunhão aí para serem estendidas, onde pingos nos is serão colocados, e o nome do nosso Deus vai ser glorificado nesse negócio. Amém. Aleluia. Jesus está curando os sentimentos deles, apóstolos, e bem curados. Amém. Louvado seja Deus. Aqui, irmã de blusa marrom, Deus me mostra um ponto com uma vírgula. Existe uma vírgula num ponto final que você colocou. E ela te perturba. Você queria tirar esta vírgula. Eu me dirijo a uma serva de Deus que é um milagre. Um milagre tentando ser crente igual eu. Um milagre estando saudável como eu. Um milagre. Não se explica, milagre se vive. Então você é um milagre ambulante que anda aqui, ó, na Newton Braga. Quem não sabe que está andando um milagre aí. Até no aspecto geral de andar mesmo. Os teus ossos firmarem no chão, eles estarem estruturados, não está um para um lado e outro para o outro, é um milagre do céu. Só que há uma vírgula. E ela está lá dentro dos sentimentos, não é uma mágoa. Ela está lá dentro dos sentimentos. Como se esta vírgula, de vez em quando, ela te faz ficar um pouco assim e dizer, Deus, mas tem uma vírgula. E eu quero tirar esta vírgula, eu quero pôr um ponto final num tempo do meu ontem. Hoje, isso não é de ontem, e não é por mim aqui, grande aqui é o Senhor.
grande aqui é o Senhor. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor pertence ao Senhor. Não passo de mero instrumento. Hoje Ele vai tirar esta vírgula. Ele vai tirar esta vírgula. E Ele vai te devolver cabeça erguida. Ele vai te ajudar a vencer você mesma. E a entrar em ambientes que você diz, não tem como por causa da vírgula. A estar do lado de pessoas que você diz, não tem como por conta da vírgula. Não é, eu volto a dizer, não é por mágoa. É a vírgula, que ela bate até contra a tua fé em algum momento. Mas, se naquele tempo eu soubesse o Deus que eu sirvo hoje. Se naquela época eu conhecesse o apóstolo. Tudo seria diferente, seria mesmo. Mas as coisas velhas já passaram. Esta vírgula não vai ficar na tua história. Deus vai te fazer vitoriosa. E olha, você vai ter condições de estar, de sentar, de ouvir, de trocar ideia, como diz os adolescentes aí, de trocar ideia com condições que são partes integrantes da vírgula. Porque ela vai sumir, vai virar um ponto final. Acabou. Hoje eu estou aqui, olha, apta ao que der e vier. E Deus vai te honrar e Ele será exaltado na sua vida. Amém. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Este gurizinho aí, olha, de vermelho, de quem é? Ele é menor. É netinho? Bom, ele é um milagre. Ele é um milagre. Ele vem crescendo de uma maneira surpreendente, não é só na estatura. Ele vem crescendo na administração de certas situações. Te surpreende. E ultimamente ele está ficando muito mais adulto do que você poderia aguardar. Não está errado, tá? Mas ele está ficando muito mais adulto do que você poderia aguardar que ele ficasse. Então isso também te intimida. Né? Te intimida assim, meu Deus, eu não posso soltar. Eu tenho que prender, eu não posso soltar. E não estou dizendo nada aqui no sentido vulgar da palavra. Isso envolve condições emocionais, condições familiares assim. Deus vai te dar ainda mais sabedoria para você administrar este quadro. Agora eu devo te dizer que este desenvolvimento intelectual, essa maturidade, ela é do céu, é óbvio, sim. Porque o Senhor está levantando ele como um Judá, um pacificador, canta aí da graça, um pacificador no seio da família. Você cuida bem dele? Passe a cuidar um pouco ainda melhor, você vai entender o porquê. O Senhor está preparando o estudo e do bom para ele. Então, algumas portas de estudo começarão a ser abertas. Alguns sinais o Senhor já vai te dar no próximo semestre aqui. Estas portas, elas são preparatórias, porque Deus vai inserir este guri, com todo respeito, tá? Em locais que o seu bolso não alcançaria, mas o bolso do céu alcança. Não diz que você não tem condições, porque Ele pode preparar condições, mas Ele está dizendo que vai fazer um milagre. Então, o teu bolso da tua casa não alcançaria, por mais que apertasse, não alcançaria, mas o bolso do céu vai alcançar. Então o Senhor vai lançar ele onde você nunca poderia imaginar que isto aconteceria. Tudo como uma forma de um projeto de pacificação, um Judá. E aí muita gente vai começar a olhar, até vai crer mais em milagre, até vai tentar entender o contexto espiritual, e o Senhor vai ser exaltado no meio da família. Amém. Amém, meu filho. Amém. Jesus dá saúde aos teus ossos hoje.
Você está em processo de crescimento. Os teus ossos são agressivos, sabe? Eles querem crescer ainda mais. Então você sente às vezes dores no corpo. Jesus está curando os teus ossos hoje. Você não tem ossos de vidro, não é isso. Você não tem uma doença, tá? Você está crescendo muito aí. E você está com dores do crescimento. Então os teus ossos, eles rompem, até estalos às vezes dá em você, nos seus bracinhos, nas suas mãozinhas aqui, assim, estalos, né? Como chama isso que a gente esquece? Estalos nos seus dedinhos. Por quê? Porque estes ossos, eles querem crescer por minuto. Eles vão crescer, sim, mas a partir de agora mais equilibrados, porque eles cresceram, mas não se calcificaram como deveria. Até em algum momento você é até muito seletivo na alimentação. Deus está fazendo um rebuliço para que estes ossos sejam alcançados, e o nome do nosso Deus vai ser exaltado nisso. Amém. Vamos parar um pouquinho, né? Vou parar. Olha, eu quero que vocês fiquem em pé, por gentileza, para nós orarmos ao Senhor. Vamos orar ao Senhor. Eu não vou chamar, muito obrigado novamente, não vou chamar ninguém aqui na frente, porque eu acho que eu excedi o horário. Jesus, louvado e glorificado seja o teu nome, por tua fidelidade e misericórdia, em ter nos concedido este momento tão especial. Nos ajude a vivermos a tua palavra. Nós somos agora, Senhor, herdeiros de uma nova aliança. Nos ajude a sermos conscientes disso. Eu te peço uma bênção especial a cada um aqui, a cada família representada. Na autoridade do teu nome eu repreendo todo o mal. Te peço que o Senhor guarde o teu servo e a família dele à frente deste ministério aqui, e que haja ainda mais fecundidade, muitos testemunhos que enalteçam o teu nome. No nome de Jesus, amém.